Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. A gente vai ler o texto todo de Eclesiastes 7. A sabedoria e a tolice, é o título da Sociedade Bíblica, né? Eclesiastes 7. Todos acharam? Amém? A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege, do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. É ele que está falando, hein? Não sou eu. Eu já estou avisando. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Ai, ai. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra, nos ensina. Ó Deus, nos leva a refletir sobre como nós conduzimos a nossa vida, sobre a sabedoria que precisamos ter diante dos desafios, sobre aquilo que realmente dá sentido à nossa vida. Ó Deus, que o nosso coração seja um solo fértil, para que a semente da palavra possa germinar nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É o livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria do Antigo Testamento, que traz reflexões de um homem muito sábio, de um homem vivido, né? E que, porém, ele, nesse momento da vida, está um pouco cético sobre a vida, um pouco
amargo, um pouco pessimista sobre a vida. No hebraico, Eclesiastes é chamado de Correlete, que significa assembleia. E esse nome dá o sentido de que existe aqui um pregador se dirigindo a uma assembleia. Por isso o livro, se você for lá no capítulo 1, você vai ver que o livro é Eclesiastes ou o pregador. Então dá esse sentido de um pregador se dirigindo a uma assembleia para levar essa assembleia a reflexões importantes sobre a vida. O objetivo do livro é esse, nos ensinar o real sentido da vida, a importância de nós temermos o Senhor, nos ensinar como nós devemos procurar nos conduzir, a melhor maneira de nós nos conduzirmos para vivermos a vida com sabedoria. E um dos destaques do livro do Eclesiastes é quando ele fala que a vida do homem distante de Deus é vaidade e correr atrás do vento. Né? Em muitos pontos do livro de Eclesiastes nós podemos ver essa expressão, que a vida é vaidade e correr atrás do vento. A palavra vaidade, ela tem o sentido de vapor, algo no original, né? no hebraico aqui, algo que se esvai, algo passageiro, algo efêmero. E assim é a vida do homem sem Deus, a vida do homem que não fez uma aliança através de Jesus Cristo, o Senhor. É uma pessoa que está contando os seus dias, está vivendo, respirando um dia após o outro, mas não entendeu o real sentido da vida, o real propósito da vida de um homem criado por Deus. Ele está em busca de prazeres transitórios, e o carnaval nos mostra isso claramente. Ele está em busca de conquistas, ele ama a si mesmo, ele vive uma vida egocêntrica, ele é vaidoso no seu coração, vaidoso na sua mente, mas seu coração está vazio de Deus, ele vive para si mesmo. E ele desconhece que o real sentido da vida do homem está em glorificar o seu Criador. Romanos, abra lá a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Os homens não glorificaram a Deus, mergulharam nos seus próprios pecados, serviram a criatura e não o Criador. E por isso esses homens são indesculpáveis diante de Deus e estão debaixo da ira divina. Então o Eclesiastes, ele vai nos mostrar que esse homem distante de Deus, ele vai sofrer as consequências das suas escolhas e as consequências de viver no pecado. Ele aponta alguns problemas, ele fala sobre alguns assuntos, e o livro de Provérbios é também assim, como o livro de Eclesiastes, ele trata de alguns assuntos, e às vezes ele pinça um assunto aqui e fala no mesmo texto ali, no mesmo capítulo, sobre um outro assunto que é semelhante, mas é diferente, mas ele quer mostrar que tudo isso está debaixo do mesmo problema, e o problema é o pecado do coração do homem. Esse é o nosso maior problema. O pecado que mora no nosso coração. Aqui no capítulo 7, a gente vai falar sobre algumas coisas, alguns problemas, alguns pecados, alguns erros que de repente você comete, outros talvez não, mas tudo isso está inserido no nosso maior problema, que é o pecado, que é viver uma vida sob a perspectiva humana, uma vida carnal, mas uma vida distante de Deus. É algo que se aplica a quem não conhece a Deus, mas também pode se aplicar à vida de um crente, se este não estiver vivendo no temor de Deus, ou se, num determinado aspecto da sua vida, ele não estiver vivendo no temor de Deus. Você quer viver a vida com sabedoria? Amém? Quer viver a sua vida com sabedoria? Então vamos dar atenção a alguns dos conselhos do pregador. Não eu, o pregador, mas esse outro pregador aqui, né? Versículo 1. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração.
Então ele já começa bem, né? A boa fama é melhor do que um bom perfume, a primeira frase dele. E isso fala sobre a reputação que nós temos, né, diante das pessoas. Quem as pessoas olham e veem que nós somos? Será que as pessoas olham e veem que nós somos realmente cristãos e nós damos um bom testemunho? Será que essa reputação que nós temos, ela é construída através de atitudes corretas? Mais importante do que a nossa reputação, será que essa reputação que nós temos diante das pessoas, ela corresponde ao nosso caráter? Porque reputação é aquilo que as pessoas veem, mas caráter é aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa que ela pode ter uma boa reputação, mas, na verdade, o seu coração não é íntegro diante de Deus. Amém? Você conhece histórias assim? Eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele estava confessando o seu pecado no altar da igreja, falando que ele tinha adulterado e tal, não sei o quê, e ali se desculpando diante da igreja. Quando a moça com quem ele cometeu esse adultério foi até o altar e falou, olha, não foi só isso não. Eu tinha 16 anos quando ele abusou de mim pela primeira vez. Então até quando o homem está se desculpando, ele está errando, porque não está falando a verdade inteira. E às vezes a gente olha um homem e fala, poxa, é um homem confiável e tudo mais, mas só Deus conhece o nosso coração. Ele talvez tivesse uma boa reputação, mas certamente ele não tinha um bom caráter. Então quem somos nós? Será que somos pessoas de caráter mesmo diante das outras pessoas? Quando olhamos para a vida de Judas, quem olhava para Judas, ele estava junto com o Senhor. Era um dos discípulos. Esse homem é um homem de Deus, é um discípulo do Mestre. Esse homem vai ser tremendo, ele vai pregar, vai ser uma bênção. Mas Deus conhecia o coração de Judas. Enquanto ele passava essa imagem, essa reputação, ele estava roubando a bolsa. Roubando aquele dinheiro que servia ao ministério de Jesus. E no final ele trai o Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa tem uma boa reputação e essa reputação corresponde a um bom caráter, isso é algo precioso, que nós precisamos valorizar. Amém? Depois ele fala algo interessante, mas que certamente é controverso. Ele fala que é melhor ir à casa onde há luto e que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como é que isso pode ser verdade? Ninguém gosta de ter que passar por uma situação de luto. Se o nosso interesse, se a gente for pensar naquilo que é mais agradável para a gente, que nos traz mais realização, mais felicidade, é claro que isso não faz sentido. É melhor a gente ir para um lugar onde tem festa. É melhor a gente ir para um lugar onde nasceu uma criança e a gente vai comemorar, vai celebrar, vai se juntar para se divertir. Mas se nós estivermos falando de um lugar onde é mais provável a gente fazer uma reflexão sobre o verdadeiro significado da vida, um lugar onde o homem vai refletir sobre os seus erros, onde o homem vai refletir sobre a brevidade da vida, sobre a importância das pessoas, sobre a importância de temer a Deus, aí eu acho que nós vamos concordar que isso vai acontecer muito mais numa casa onde há luto. Você concorda? Amém? Pode ver que ninguém vai para a maternidade. Não, a gente veio fazer um culto aqui da maternidade, né? Mas quando a gente vai para um sepultamento, a gente, não, vamos ter um culto, vamos fazer, vamos pregar a palavra, vamos fazer um apelo para quem não é convertido se converter, né? E tem aquela reflexão sobre aquela situação que as pessoas estão vivendo, sobre o valor da vida, sobre os erros que nós cometemos, sobre a importância de nós buscarmos a Deus. Porque o homem precisa estar preparado para viver, mas ele precisa estar preparado para morrer também. E se ele deixa para fazer isso depois, não quando eu tiver tempo, não quando eu for mais velho, não quando eu tiver aposentado, pode chegar uma hora que não dê mais tempo. E ele não vai ter se preocupado com uma das perguntas mais importantes da sua vida: onde você vai passar a sua eternidade? E talvez seja tarde demais para você responder a essa pergunta. Tem pessoas que estão com plena saúde e não querem se preocupar com isso, querem festejar, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então é melhor a gente ir na casa onde há luto e refletir sobre a nossa vida, e refletir sobre a importância das pessoas, e refletir sobre valorizar o tempo que nós temos juntos com essas pessoas, e refletir sobre a importância de entregarmos o nosso coração a Jesus antes que chegue o dia da nossa morte. Versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso. Não é possível. Melhor é a mágoa do que o riso.
porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Será que é isso mesmo, irmão? Irmãos, a gente não pode esquecer que o objetivo do pregador é nos levar para mais perto de Deus. É nos levar para viver uma vida no temor de Deus. É nos fazer pensar sobre o verdadeiro sentido da vida e como a vida é vazia muitas vezes. Como falta significado. E se nós pensarmos assim, ele está certo. Quando está tudo bem, ninguém quer refletir nada. A gente quer viver o momento, a gente quer aproveitar, a gente quer curtir, a gente quer descansar. E não há nada errado nisso. Mas muitas vezes nós somos mais reflexivos nos momentos em que nós atravessamos por maiores problemas, por maiores lutas, e aí nós nos aproximamos de Deus, e aí nós quebrantamos o nosso coração, porque nós estamos passando por uma situação difícil. E aí quando isso acontece, as nossas relações podem ser amadurecidas, a gente pode crescer como pessoa, a gente pode crescer lá no nosso trabalho, a gente pode crescer na nossa comunhão com Deus. Verdade ou não é? Hein? É ou não é, gente? Se não for, pode falar. Não acho não, pastor. Acho que esse cara está errado. É claro que ninguém quer ficar magoado. É claro que ninguém quer passar por provação. Todos nós queremos conforto. Mas muitas vezes nas adversidades, nós refletimos sobre o significado das coisas. Versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. No passado tinha um ditado que dizia que muito riso, pouco siso, é isso mesmo? Muito riso, pouco siso, né? Ele fala do crepitar dos espinhos, deve ser aqueles galhos ali embaixo no fogo que ficam estalando e tal, mas aquilo não produz mais calor. Então o que ele está dizendo é que é melhor a gente às vezes ouvir uma repreensão e isso se tornar em algo positivo para a nossa vida, do que a gente ficar curtindo nas baladas, nas rodinhas de piada e isso não trazer nada para a nossa vida de bom. É melhor a gente ouvir uma repreensão, ser exortado, ouvir uma palavra que nos desafia na nossa fé, do que a gente estar lá fora e estar vivendo a vida confortavelmente, mas não se aproximar de Deus. É algo vazio, aqueles sorrisos, e todo mundo está rindo, e piada, e bebida, mas quando a gente vai para casa, a gente sente novamente um vazio no nosso coração. É melhor para um filho, muitas vezes, ouvir a repreensão do seu pai, ouvir a repreensão da sua mãe, do que a gente ficar adulando nossos filhos ali, como se tudo que eles fizessem fosse bonitinho, fosse maravilhoso, e a gente não corrige os nossos filhos. Isso um dia pode trazer algo ruim para a vida deles. A pessoa está na igreja, só quer ouvir mensagem que satisfaz. Falei de manhã, coceira nos ouvidos, só quer ouvir coisas boas, que ela vai vencer, que ela é mais que vencedora, que nenhum mal a atingirá. Irmãos, conversa fiada. Não estou falando que a gente tem que sair por aí, né? E pegar o irmão e falar, não, Anderson, eu odeio você, você não presta, você faz isso e tal. Espera aí, não é isso, né? Calma aí. Vou sair distribuindo verdade para todo mundo. Não, você não gosta de você não, cara. Você faz isso. Peraí, calma aí, gente. Não é assim, né? A gente tem que ter um bom senso. Mas é com amor, com zelo, conversar, se ajustar, se necessário repreender. É melhor do que dar um sorriso falso. Amém? Seja grato pela correção do Senhor. Deus corrige, o pai corrige o filho a quem ele ama. Por isso Deus nos corrige muitas vezes. Porque Deus nos ama e Deus ama você também. Versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Paciência, ira. Lá na Eclesiastes, ele está falando sobre obras da carne e fruto do Espírito. Abra lá em Gálatas, capítulo 5. Salomão se antecipando a Paulo a falar sobre a obra da carne e fruto do Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.
Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Filho de Deus é alguém que vive no Espírito. Paulo recomenda, não faça aquilo que vocês querem. Mas quantas vezes a gente faz aquilo que a gente quer? Seja guiado pelo Espírito de Deus, é isso que Paulo está falando. Seja uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, não uma pessoa dirigida pela sua própria carne. Obedeça a Deus. Viva para a glória de Deus. Eu sei que essa dinâmica não é fácil, é uma verdadeira luta. A carne contra o Espírito contra a carne. Mas se nós um dia entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa carne foi crucificada e agora nós precisamos andar no Espírito. Isso significa que nós não vamos viver praticando as obras da carne, mas nós vamos viver agora dando o fruto do Espírito. Uma hora ou outra, uma obra da carne pode acontecer, porque nós somos pecadores, ainda somos carne, né? Mas não somos mais dominados pelo pecado. Amém? Então Salomão está falando aqui, o Eclesiastes está falando aqui, paciência no lugar de arrogância. Não sermos pessoas que ficam com a ira abrigada no nosso coração. Isso é coisa de gente tola. Nós precisamos, entregar as nossas vidas, o nosso coração ao Senhor, perdoar e não ficar guardando rancor. Isso vai atrapalhar a nossa vida. Versículo 10. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora. Ele está querendo dizer aquela pessoa que só vive no passado, com nostalgia pelo passado, pelo que viveu, foi tão bom, lá quando a gente, igual quando o pessoal saiu do Egito, lá é que era bom, quando a gente tinha os pepinos e não sei o quê. Poxa, eles estavam pensando em pepino, gente. Pelo amor de Deus, que povo miserável. E fica com a nostalgia, que lá no passado é que era bom, lá na igreja tal é que era legal. Lá, olha, meu irmão, olha para frente, Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus quer renovar você, Deus quer derramar sobre você um óleo novo da sua unção, da sua graça. Não há problema nenhum em sentir saudade. Não há problema nenhum em a gente se reportar ao passado. Poxa, não, mas foi muito legal, né? Aquela situação tal. Mas ele está falando aqui, não é disso. É da pessoa que deixa de viver o presente porque só vive pensando no passado. Deixa de viver os planos de Deus hoje porque fica irritada e guardando rancor por causa das coisas que aconteceram no passado. Deus tem algo novo para fazer no teu presente e no teu futuro, meu irmão. Amém? Versículo 13. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? E tem gente que parece que quer ser o professor de Deus. Deus é soberano, Deus tem coisas que a gente não consegue entender, Ele fez coisas de um determinado jeito, e Ele planejou de um determinado jeito, e a gente não consegue entender por que Deus fez dessa forma, e a gente precisa viver em paz com isso. Versículo 14. No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Aproveite os dias felizes. Aproveite os dias que Deus te dá. O tempo bom existe sim, né? A música diz. Mas lembre-se que vai ter dias que vão ser difíceis mesmo. E que esses dias, às vezes, fazem parte do propósito de Deus. Mas saiba que você não está sozinho nessas situações. Você tem um Deus que te ama e que cuida de você. E que estará ao seu lado nos dias de adversidade. Amém? Versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Ele está falando de equilíbrio.
Temos uma vida equilibrada. Às vezes a gente olha, vê o ímpio prosperando, e isso traz, né, uma sensação de injustiça e inocentes morrendo, né? E a gente vai ficando tão irritado com essas coisas. O número de mulheres, né, sofrendo violência, números absurdos, a impunidade, roubo, dinheiro público sendo desviado, hospitais sendo sucateados, o racismo. A gente vai vendo essas coisas e isso vai trazendo uma revolta para dentro da gente. E eu sei que é difícil, né, irmãos? A vida não é fácil não, né? É matar um leão a cada dia. Mas ele fala no final, mesmo fazendo essa reflexão, ele fala no final que quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Não porque a gente não anda com colete à prova de bala, né, irmãos? Deveria, mas não anda, né? No Rio de Janeiro deveria. Mas assim, a gente sabe que o sol nasce para os justos e para os injustos. Mas assim, quem teme a Deus, a gente sabe que Deus está cuidando de cada um de nós. E que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Ele quer nos levar para o temor de Deus, para perto de Deus. Ele quer nos tornar pessoas mais sábias, né? O pregador. Versículo 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Parece que ele está falando Romanos 3, né? Não há um justo, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Todos nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. E nós estaríamos perdidos nos nossos pecados. Mas nós temos a salvação, Jesus Cristo é a salvação, é a solução para esse mundo caído, para esse mundo de injustiça, para esse mundo que muitas vezes não faz sentido para a gente, onde a gente luta para viver no temor de Deus, mas nós temos Jesus, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele pode trazer sentido à nossa vida, Ele é a luz no fim do túnel, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. A vida é cercada de vaidade, de dificuldades, e nós precisamos de Deus para trazer sentido à nossa vida. Amém? Versículo 21. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Olha aí, hein? Agora foi na cara. Foi tiro de 12 na cara, estragou o velório, né? Já pensou se a gente soubesse tudo que falam da gente? Lembra daquele filme do que as mulheres gostam, né? E tem também, acho que um outro do que os homens gostam, sei lá. Tem. Imagina se eu soubesse tudo que a Simone fala e pensa de mim. Eu estava perdido, gente. Ou ela, ou nós, ou o casamento, ou a família, né? Imagina se ouvissem todos aqueles de quem você já falou mal, que você amaldiçoou. Não ia ter casamento, não ia ter igreja, não ia ter emprego, não ia ter pais e filhos, não ia ter amigos, né? Então, gente, vamos nos concentrar em falar só da gente, da nossa própria vida. Vamos cuidar da gente, né? Não é melhor, hein? Porque pode dar zebra isso aqui, hein? Você não é tudo que falam de você, você é tudo que Deus quer que você seja, amém? Então não fique tão... Cuidado com o poder da língua. Não seja tão crítico, também não se abale tanto com as críticas. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Viva aquilo que Deus preparou para você viver. Seja uma bênção. Amém? Versículo 23. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria, a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Pregador é alguém que busca a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. Amém? Conduzir o nosso casamento na sabedoria de Deus, em oração, no Espírito, vivendo no Espírito e não fazendo as obras da carne. A gente precisa conduzir o nosso relacionamento com os nossos filhos na sabedoria de Deus. Pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria para falar, para explicar, para conversar da maneira mais correta, para que eu seja verdadeiro, autêntico, exorte, mas para que eu não fira, né, a ponto de magoar e de
Me ajuda, me dá sabedoria para tratar com aquele meu amigo. E eu queria falar com ele algo para ajudar, mas é tão difícil. Senhor, me dá sabedoria do alto. A gente precisa pedir a Deus sabedoria. Amém? Conhecendo a palavra de Deus, olhando para a vida na perspectiva do reino de Deus, aprendendo com Deus através das experiências que a gente vive, para que a gente vá se tornando pessoas mais sábias. Isso não depende de você fazer faculdade, isso depende de você ter o coração nas mãos de Deus. Amém? E agora vamos para uma parte aqui mais problemática para a gente finalizar, né? Acho que eu vou nem falar esses versículos aqui. Versículo 26, achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Olha aí o que esse cara falou. Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres, gente. Eram sem vergonha. Salomão era um sem vergonha. Era, não é, ou não era? Era um sem vergonha, gente. A Bíblia não esconde, não. Será que esse cara era sábio mesmo? Eu fico até na dúvida, né? 1000? Esse cara não era sábio, não. Tanto que no versículo 27 ele fala que ele ainda está procurando juízo, que ele ainda não encontrou. Foi a única parte aqui que ele mandou bem. Entendeu? Mas ele fala aqui no início sobre a mulher, que pode ser uma armadilha, porque ele era um homem. Se fosse uma mulher falando, olha, cuidado com o homem, que é uma armadilha, que a sua mão é como... Ele ia falar, uma mulher ia falar assim também. O que está sendo falado é sobre pessoas que às vezes nós olhamos e parece que é bom, e a gente julga pelos motivos errados, e que no futuro pode ser uma armadilha para a nossa vida. Então cuidado como você faz as suas escolhas. As pessoas com quem você vai andar, uma pessoa com quem você vai se relacionar, se você é uma pessoa solteira, né? Tome cuidado, porque aquilo que parece muito bom no início, pode se tornar um laço para a tua vida no futuro. É isso que ele está falando aqui. Amém? E isso serve para homens e serve para mulheres também. Cuidado, porque isso pode se tornar um laço. Cuidado para você não cair na rede dos pecados sexuais, ser levado pela sua carne, e aí depois isso vai te tirar da presença de Deus. Se estava difícil na época de Salomão, imagina agora, irmãos. Então cuidado, Salomão construiu lugares de idolatria por causa de mulheres com as quais ele se relacionou. Salomão vacilou pra caramba, essa que é a verdade, né? Ele pisou na bola. E aí no final, ele fala, versículo 29, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Então fala com o teu irmão aí, não se mete em confusão não. Se mete em problema não. Cuidado. Cuidado. Viva com sabedoria. Viva no temor de Deus. Entregue a Deus o seu coração. Aprenda com as dificuldades. Seja fortalecido nas provações. Aceite a repreensão com sabedoria. Viva uma vida frutífera no Espírito. Aproveite os dias felizes, mas se mantenha firme nos dias difíceis. Não dê tanta atenção ao que falam de você. Se preocupe em ser uma pessoa melhor a cada dia. Cuidado com quem você se associa. E que a mão de Deus seja sempre sobre a sua vida. Amém?